Olá, sejam muito bem-vindos. SDM Entrevista apresenta Luciano de Faria Brasil, pensamento filosófico, espírito público e defesa do consumidor em alto nível. Hoje recebemos um convidado que é, ao mesmo tempo, um pensador e um realizador. Um nome que conjuga razão, crítica com ação estratégica, unindo a filosofia ao direito, o Ministério Público à educação e a experiência à inovação institucional. Luciano de Faria Brasil é promotor de justiça no Ministério Público do Rio Grande do Sul, atuando com excelência na Promotoria de Defesa do Consumidor de Porto Alegre. Mas sua trajetória vai muito além dos autos. É também mestre e doutor em filosofia pela PUC-RS, com a mesma profundidade com que é especialista em direito digital. Foi primeiro colocado no concurso do Ministério Público e, desde sua posse em 1995, vem tecendo uma carreira marcada pelo protagonismo, seja à frente do CEA, onde presidiu o Colégio Nacional de Diretores das Escolas do Ministério Público, seja como chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, coordenador do Memorial e da Secretaria dos Órgãos Colegiados, ou ainda como presidente da FMP, Fundação do Ministério Público, cargo que atualmente exerce com visão e compromisso. Membro do Brasilcom, do MPCom, do Grupo Nacional de Defesa do Consumidor e de conselhos editoriais de revistas jurídicas, Luciano é uma voz respeitada no cenário nacional quando se trata de repensar o papel do Ministério Público diante dos novos desafios sociais, éticos e tecnológicos. No SDM Entrevista, vamos além do currículo, vamos mergulhar nas ideias, convicções e experiências que moldam esse agente público que enxerga o direito como um instrumento de transformação e a educação como motor de futuro. Então, prepare-se para uma conversa que atravessa o consumo, a cidadania, a democracia e a dignidade. Porque quando o Luciano fala, não é só o Ministério Público que se manifesta, é a filosofia do serviço público em sua melhor forma. Bem-vindo, Luciano. Obrigado, Sinara. Eu fico até assim quase intimidado pela leitura, assim. Nossa, parece que eu sou assim uma grande autoridade. Na verdade, eu sou, como tu sabes bem, aí alguém esforçado e que quer realmente colaborar com o ambiente de educação na área do direito e tentar fazer com que a gente tenha um ambiente que seja não só reflexivo, mas acolhedor nas nossas instituições, né? A Escola Superior de Direito Municipal, da Procuradoria do Município e das Procuradorias Municipais aqui no Rio Grande do Sul, e a Fundação Escola Superior do Ministério Público, né, FMP, para que elas sejam realmente assim centros de interlocução, que a gente possa conversar, dialogar, gerar ideias, testar ideias, utilizar como um campo de teste de macro-ideias a respeito de uma concepção social, de concepção de educação, mas ideias, micro-ideias também a respeito de gerenciamento, de gestão, de inovação, porque nós sabemos que o uso combinado, né, dessas ideias é a execução sucessiva e escalonada desses conceitos que acaba produzindo a grande mudança qualitativa. É isso que a gente consegue, de alguma maneira, trazer, e isso é bem interessante. Então, eu te agradeço aí pela possibilidade de conversar, que eu estou aqui na FMP, aqui no gabinete da presidência, e eu sempre curti muito assim esse ambiente de bate-papo, de descontração, porque é muito da nossa cultura, né, Sinara? A gente, às vezes, dá o nosso melhor em termos de exposição de ideias, não tanto numa exposição estruturada, numa palestra, numa conferência, embora isso seja importante, mas esse ambiente de diálogo informal, ele faz com que muitas formulações brotem espontaneamente e a gente consiga, às vezes, atingir um certo grau de consenso, que nem sempre é fácil, né? No meio acadêmico, no meio da gestão, que a gente busca muito o resultado, né? E, ao contrário do meio acadêmico, que a gente busca a excelência na exposição e a transmissão dos conteúdos, mas também um próprio fundo de reflexão que a gente tem que fazer sempre sobre todas as matérias aí que a gente lida, trabalho, direito, educação, vida, né? Vida, o propósito, o sentido disso tudo, conjugar com altruísmo, fazer o bem para os outros, cuidar da gente mesmo e cuidar dos outros, que é importante. Eu acho que a gente está aqui para isso, independente assim de confissão religiosa, de concepção de vida. Essa vida só tem sentido se a gente puder deixar alguma marca positiva, né?
que não se confunda com a simples vaidade, mas que a gente produza algum ganho para os outros, algum ganho para a sociedade onde a gente vive, que a gente possa deixar assim, um legado que seja apreciável, independente da gente deixar o nome ou não. A gente tem que deixar assim, alguma coisa, algum rastro do bem nesse mundo. E o teu legado tem sido muito nesse sentido, né? De trazer o que há de mais moderno, de trazer a filosofia, o direito digital e diálogos, né? Eu queria que tu falasse, que tu contasse o que tu tem feito, como que tu tem conseguido trazer esse diálogo para o palco da FMP. Sabe, eu tenho uma formação, assim, além do direito, né? Eu fiz a minha graduação na URGS, e muitos anos depois eu fiz, já como promotor em Porto Alegre, fiz um mestrado em filosofia na PUC. Eu queria sair um pouco do campo do direito, eu queria conversar com outras pessoas, estudar outros temas, me sentir desafiado, e a gente é super desafiado quando vai estudar uma outra área, que a gente pode até gostar como curioso, mas existe uma diferença muito grande, você se engajar com um tema como um amador, assim, alguém que desfruta aquilo por prazer nas suas horas vagas, e fazer uma abordagem estruturada como um projeto. Assim, você perde um pouco a dimensão lúdica e é obrigado a fazer um corte mais profundo no material. Eu fiquei alguns anos, depois de terminar o mestrado, eu fiquei alguns anos fora do meio acadêmico, e daí trabalhei com educação lá no Ministério Público, eu fui diretor do CEAF, que é o nosso centro de estudos e aperfeiçoamento funcional, a nossa escola corporativa interna, onde eu pude testar algumas ideias, e ali havia uma incipiente digitalização, e trabalhar com educação à distância, que era algo que estava começando, né, ali em 2015, 2016, poder passar esses conteúdos assim para servidores, para membros do Ministério Público, sem que eles precisassem necessariamente se deslocar, que o material ficasse à disposição deles. Hoje tudo isso é banal, mas naquela época era algo novo. Assim, a gente testou fórmulas, umas funcionaram, outras não, porque eu acredito muito nesse processo de teste. Né? Às vezes o pessoal tem uma abordagem da vida assim que é de tiro único. Eu vou dar o tiro certo e vou acertar o alvo. A gente sabe que não funciona assim. A gente faz N tentativas na vida, na vida da gente pessoal, na vida profissional, e é um processo quase de funilaria de um carro, né? Assim, tá tudo ali, tá amassado, você vai batendo com o martelinho até ficar lisinho, do jeito que você queria. Você vai alcançando de maneira incremental aquele resultado. Então eu tive essa experiência, e depois eu voltei ao campo acadêmico, fui fazer um doutorado em filosofia, também na PUC, e durante a pandemia, ali eu fiz uma especialização em Direito Digital aqui na FMP, né, professor Juliano Madalena, que foi uma coisa interessante, né, embora esses temas avancem muito rapidamente, porque eu sempre me interessei tanto no impacto da tecnologia nos campos tradicionais do direito, que é uma coisa, e o outro, o modo de fazer as coisas, eu digo o modo de fazer o mundo, o modo de fazer o direito, o modo de fazer a administração, o modo de fazer as nossas relações sociais, tudo isso é impactado em cascata, né? Direta e indiretamente, pelo entremeio das novas tecnologias de maneira combinada. Nós estamos, assim, às vésperas de uma nova revolução. Estamos vivendo essa revolução, embora a gente não saiba, a gente está no meio, né? A gente está surfando aquela onda imensa, assim, sem ter uma dimensão exata, primeiro, do tamanho da onda, segundo, de onde é que ela vai nos levar, a gente não sabe nem onde é que está a praia, né? Mas a gente está assim hoje. Então, tem essa dimensão toda de interface de direito e tecnologia, e alguma curiosidade que eu acho que todos nós temos, né, a respeito do sentido das mudanças, onde isso vai nos levar, como se fosse uma grande corrente, né? A gente está numa embarcação, num grande rio, e essa corrente está nos levando, a gente sabe de onde saiu, a gente não tem uma ideia do destino, nem do que a gente vai passar ali na frente. E essa reflexão, ela acaba trazendo, assim, essa síntese difícil, e em construção sempre, entre o hipermoderno, o hipercontemporâneo e o tradicional. Sabe? E talvez a nossa salvação esteja nisso, né? Da gente não perder o sentido da origem, a gente poder incorporar os saberes humanos, e ainda não superados pela tecnologia, e as formas lúdicas de expressão como a arte, e ao mesmo tempo combinar isso com o que há de mais contemporâneo, de mais moderno, para que a gente possa realmente construir um cenário novo.
sabe? O homem explorando as estrelas, né? As vésperas de retomar a exploração interespacial, projeto de chegar a Marte, você ter colônias humanas fora da Terra, você poder ter uma reconstrução da presença humana na Terra a partir das novas ferramentas tecnológicas. Tem gente pensando isso, né? Tem aquele Benjamin Bratton lá que está na Califórnia, né? O cara tem toda essa... Como é que você repensa as instituições e o mundo a partir do impacto das novas tecnologias, né? Porque as novas tecnologias trouxeram cada uma consigo uma alteração na cosmovisão e na forma de fazer mundo. Você pensa a invenção do tipo móvel e da tipografia, da imprensa, da prensa móvel. A gente pensa, pô, isso permitiu a impressão da Bíblia, né? Mas não só. Isso acabou gerando vários movimentos, a difusão da Bíblia em línguas nacionais, a difusão da tipografia possibilitou o surgimento da imprensa moderna. A imprensa moderna provoca o surgimento da democracia de massa, e tudo isso vai mudando, as instituições vão mudando, se adaptando, e nós estamos às vésperas disso. Então você tem que pensar, esse modo de fazer mundo que está centrado na miniaturização, na tecnologia digital, agora na nova realidade da inteligência artificial que nós estamos engatinhando nisso. O que isso vai produzir? As nossas instituições político-jurídicas são do século XVIII e XIX, atualizadas, assim, com muito esforço no século XX, e nós estamos já na terceira década, né, do século XXI, e a gente precisa pensar isso. E aí vem todo esse... tem o desafio do direito, o desafio do pensamento, o desafio da integração, o desafio do fazer mundo, né, em todas as suas dimensões, e aí o desafio de educar, porque a gente tem, e aqui na FMP a gente oferta vários produtos, né? Você tem a graduação, povoada predominantemente com jovens, né? Egressos do ensino médio. Nós temos os cursos de pós-graduação, que pegam outra faixa etária, nós temos o mestrado, nós temos os cursos preparatórios, que se destinam a uma realidade bem específica, daquele que busca um concurso para uma carreira pública, especificamente a do MP. E a gente vê os cortes geracionais bem direitinho. Assim, como é que as gerações específicas se relacionam com o mundo e com o conhecimento com uma sala de aula. E o modo de ensinar é uma coisa muito... Assim, a gente ainda não conseguiu substituir o modelo da aula expositiva, que é o mais antigo que existe, mas a gente não pode prescindir das novas tecnologias. Não tem quem achar que pode dar aula como na década de 80, não vai conseguir dar aula. Você tem que ter essa interação. Então, você experimentar essas novas formas, entender o que deu certo, o que não deu certo, ter a cabeça aberta para conversar com os docentes, né, e entender o que acontece com cada um, e principalmente entender o aluno, né, porque hoje é muito fácil você ter uma visão de censura a uma geração, a geração Z, por exemplo, né, que é muito criticada. Agora, eles falam em geração alfa, que é a que sucede a essa. Nós não devemos criticar nenhuma geração, sabe? Porque cada geração, isso inclui a nossa, se vê como o pináculo da ordem da humanidade. Todo mundo diz, olha, na minha época que era bom, essa gurizada não sabe nada. Nós ouvimos os avós da gente falar isso, os pais, e não é verdade, né? Se você vai ler a Ilíada lá, o Néstor está dizendo isso, olha, esses heróis aí, o Laquis, esses caras não são de nada. Bons mesmo eram os caras da minha época, né? Então, o ser humano é assim, a condição humana é assim, cada geração se vê como estando no topo da história. E não é verdade. A gente tem que observar e entender o que essas mudanças trazem. Então, a gente tem gerações, agora, no mercado de trabalho, né? Muita gente trabalhando, principalmente nas áreas digitais, como web designer, trabalhando com comunicação. E a gente tem que entender como é que o pessoal recebe isso em sala de aula, como é que recebe no ambiente de trabalho. Os métodos de gerenciamento de pessoal já não servem, né? Aquela brutalidade corporativa dos anos 80 e 90, isso é inadmissível hoje no ambiente de trabalho. Inadmissível, né? Você tem que ter, sem abdicar do reconhecimento da assimetria derivada das posições de chefia, né? Que impõem direitos e deveres e comandos e obrigações, mas você tem que ter um olhar mais compassivo a respeito de como se comporta a sua força de trabalho. Até para que se possa extrair dessa força de trabalho o seu melhor. E que essas pessoas possam trabalhar de maneira
a obter um mínimo de satisfação pessoal e felicidade e realização. Né? Porque, embora eu desdenhe do discurso corporativo próprio de uma realidade bem norte-americana, de que as pessoas têm que encontrar a finalidade da vida no trabalho, não é nada disso, mas a gente também não pode excluir o trabalho como uma dimensão necessária da vida. E você não pode odiar o trabalho, você tem que ter uma relação sadia com o trabalho. Entender que o trabalho é necessário, você só alcança a realização, o sustento e algum grau de felicidade por meio do trabalho. Então tem que ter essas questões aí todas meditadas, pensadas, e eu fico muito feliz assim que tu és suspeita porque tu és minha amiga, por isso assim eu também peço a quem nos assiste aí que tire um pouco aí, dê um desconto aí para a Sinara, que nós somos amigos de longa data e temos muito carinho recíproco. Mas eu fico feliz que tu vejas esse esforço de modernização, nós diríamos, das nossas relações, modernização na abordagem, assim, menos formalização, a gente não abre mão da formalidade, nem do cerimonial quando necessário, mas a gente tem que ter bem presente a dimensão humana e o contexto cultural onde a gente vive. Nós estamos na América Latina, nós estamos no Brasil, a nossa cultura se estrutura, ela se constitui de determinada maneira, e nós temos um certo nível de ludicidade, de informalidade necessária para que nós possamos nos sentir bem. Sabe? As relações muito, muito formalizadas, elas nos travam. E, às vezes, a pessoa não consegue, no ambiente de trabalho, no ambiente docente, no ambiente de aprendizado, ter o seu máximo rendimento, justamente porque ela fica bloqueada por esses parâmetros de comportamento social extremamente formalizados. Isso a gente quer romper um pouco, ou seja, você ter carinho, ter acolhida, ter acolhimento, e, ao mesmo tempo, respeitar as formas e respeitar a história. Fazer aquilo, como eu disse, é a fusão da tradição naquilo que ela tem de mais vivo, mais sadio, mais presente, com a hipermodernidade, naquilo que ela tem de mais saudável, e não nas suas patologias que nós todos conhecemos, enfim, o isolamento atomístico da vida contemporânea, o destruimento das relações, a destruição das relações sociais, assim, pelo impacto desmesurado da presença em rede das pessoas, uma certa brutalização das relações, né? Eu tenho dito sempre que, infelizmente, o mundo contemporâneo, esse que nós vivemos, ele acabou sendo atravessado pelo paradigma do sinalagma, do contrato, em todas as relações. Tá? E ele acabou, de uma maneira até sem nenhuma reflexão nossa, alcançando todas as relações, inclusive as relações pessoais. Nós pensamos muito, inclusive no âmbito das relações conjugais, de amizade, muitas vezes se pensa nessa coisa de concessões recíprocas, tomar lá da cá, do ut des, né, dizia o brocado jurídico, e às vezes nessa relação sinalagmática de troca se perde algo essencial, né, que justamente são princípios, valores, afetos, né, que a nossa economia não seja apenas uma economia de trocas simbólicas fundada na troca utilitária, mas que exista realmente uma relação de afetos e que esses afetos possam permear nosso ambiente, tanto quanto possível, para torná-lo mais leve, mais agradável e mais produtivo. Perfeito. Mas falei um monte, eu fiz assim, sabe que nas nossas conversas, isso a gente tem também nas conversas pessoais, nós, nossos amigos, a gente acaba tendo esse percurso que é um pouco como aquele... o drunkard walk, né, que é o andar do bêbado, né? A gente vai andando e faz uma conversa derivativa em que um tema encaixa no outro, mas a sequência não é exatamente lógica, ela é muito mais afetiva do que lógica. Sim, concordo plenamente. Mas o teu percurso estava perfeito, porque seria a minha próxima pergunta. Nesses ambientes onde eu preciso aprender, onde eu preciso estar em constante capacitação, aprimoramento, entendendo as mudanças, muitas vezes disruptivas, e a sociedade digital, como prender a atenção, né, nesse mundo. Só que você estava falando, eu estava pensando, pô, eu tenho que ter uma coisa que eu preciso falar, que é justamente isso. Tu és mais jovem que eu, Sinara.
mas nesse ponto nós somos mais ou menos do mesmo arco geracional. Tu está numa ponta mais jovem que a minha, mas faz parte do mesmo caldo de cultura, né? Eu sempre achei assim, essas categorizações de gerações que se fazem nos Estados Unidos, elas não têm nada a ver conosco. Eles falam de baby boomer, né? Que voltaram milhões de dias lá da Segunda Guerra, os caras voltaram para cá, tiveram filho, né? Teve um monte de filho nascendo quando eles voltaram, e teve um boom econômico, porque toda aquela grana que era direcionada para o esforço de guerra, ela volta para a produção interna, e é um período de abundância enorme, de muita fartura. É por isso que os baby boomers ali, né, que começam a nascer em 46, justamente ali no pós-guerra, eles têm essa característica específica, um conjunto de comportamentos e valores. Não há nada semelhante no Brasil, né, nessa época, porque você vai pensar o governo de 46, ali, que era o governo do Marechal Dutra, ele atravessou uma enorme recessão econômica justamente decorrente do fim da guerra, quando o Brasil deixa de ser um produtor privilegiado de certos insumos que eram necessários, e a adaptação foi muito custosa. Então, não tem nada a ver. A primeira geração, assim, vou fazer um outro parênteses, talvez, né, um pouco depois, nessa geração, aquela geração que chega à maturidade no começo dos anos 70, tenha se beneficiado do chamado milagre econômico do governo Médici e da criação do BNH, né, que é o Banco Nacional de Habitação. Então, nós temos assim, esse fenômeno de muita gente que vem do interior para trabalhar e estudar na cidade. Havia muito emprego, havia muito crescimento. Essa geração do milagre econômico talvez fosse uma categorização interessante para a gente pensar, né? Eu, de certa forma, sou filho desse período, eu sou nascido em 71, né, bem nessa faixa, e de uma época em que os nossos pais tinham uma perspectiva socioeconômica e cultural bem específica, né? E isso nos foi, assim, nós que crescemos nos anos 80, né, recebemos muito isso, brigamos muito contra isso, né, porque toda geração, de certa forma, se revolta contra as crenças do anterior. Mas eu acho que a primeira geração que realmente bate com essas americanas, e aí é um certo emparelhamento, é justamente a minha, que foi a primeira a ter, assim, todo mundo tinha televisão em casa, né? Então a gente passa a assistir as mesmas coisas que os americanos, né? Passa a assistir mesmo com a TV aberta, que eram aí, portanto, tinha 5 canais, né? No começo dos anos 80. A gente passa a consumir os mesmos filmes, os mesmos seriados, dublados, né? Os enlatados americanos começam a vir. Todo mundo assistiu Duro na Queda, essas coisas todas aí. Então, O Homem de 6 milhões de dólares, enfim, aqueles seriados aí, né, que a gente assistia, a refilmagem do Buck Rogers, né? A gente passa a ter uma certa convergência com as tendências culturais da metrópole norte-americana. E a partir daí há um certo emparelhamento, e a gente pode falar assim, num alinhamento de gerações. Então, a nossa geração, ela já foi uma geração, e aí não é nenhuma autocrítica, uma observação. E aí eu estou excluindo aqueles que são que estão fora, assim, são outsiders mesmo, estão fora da curva, sabe? Você tem os caras que são grandes, já eram gênios, né? Na universidade, no colégio, caras que tinham, assim, homens e mulheres com grande disciplina de estudo e com grande capacidade de retenção e grande inteligência, né? Grandes talentos cognitivos. Se exclui esse. Mas a média, por exemplo, assim, a geração anterior, ou 2 gerações anteriores, estudava por livros e tratados. Nós já fomos uma geração que foi muito ao Xerox pegar o capítulo do livro. Xerox da faculdade, tem que estudar o capítulo do livro. Aí ela tirava o capítulo do livro. Então, assim, a gente já estudou num fatiamento, né? Antes a gente tinha um jantar completo e depois a gente já estava com o bife, né? E hoje é um carpaccio. É muito fininho, porque há um fatiamento maior decorrente, assim, a meninada assiste muito vídeo, né? Muito vídeo com explicações. Os conteúdos são mais sintetizados, né? Você não pega xerox, né? Evidentemente você vai ler um PDF aqui no smartphone ou no tablet. Geralmente, assim, não é todo mundo que tem um notebook. A tendência de miniaturização da vida, ela continua nos eletrônicos, nos gadgets. Isso é uma coisa que é bem clara para mim. Cada vez, assim, você ter o máximo de informação, o máximo de possibilidade de comunicação num equipamento cada vez menor. E mais barato, né? Mais acessível do ponto de vista financeiro.
E então a gente tem esse desafio, né? Como em sala de aula, você interessar o aluno num tema que por vezes é árido, como aliás todo tema estudado em profundidade é árido, porque você desce aos fundamentos do conhecimento aparente. Você tem que estudar a estrutura de argumento, minúcias legais, no caso de uma disciplina de direito que dependa bastante de legislação. Tem que estudar conceito, né? A base de tudo está o conceito. Eu acho que a gente não pode perder, mesmo numa época que se privilegia o consequencialismo, né, como método de abordagem, todas essas análises de análise econômica do direito, enfim, tudo isso que inclusive foi para dentro da legislação, essa preocupação com os efeitos, com as consequências das decisões, dos atos, tudo isso é saudável, mas não se pode perder, e aí não se trata de um principialismo, você não pode perder o labor do conceito jurídico, né? Enquanto uma peça burilada que vai, pela sua polissemia, pelas suas possibilidades, permitir o acesso interpretativo e gerar soluções para tudo isso, né? Dentro de algumas regras possíveis de interpretação, né, mais ou menos delimitadas, né? Sem solipsismo jurídico, sem tirar da cabeça assim, isso aqui, o vermelho na verdade quer dizer azul. Não, às vezes vê essas situações hoje, infelizmente, cada vez mais frequentes, mas que você possa ter, a partir de uma certa análise do conceito, um plexo de possibilidades mais ou menos delimitado, semanticamente, né, e com significados reconhecíveis, e que a gente possa extrair dali e pensar dali o que for mais articulado e possível de aplicação no caso concreto. Então, como é que você vai fazer tudo isso, né? Você tem a exposição, é necessária, a aula expositiva ela é muito presente, ela é muito necessária. Cada vez mais você tem que tentar provocar o diálogo, porque no diálogo tem uma coisa meio socrática, realmente, de você, a partir de uma provocação, de uma pergunta, conseguir estabelecer uma outra camada de explicação que complementa a anterior e ilumina ângulos ainda não abordados do fenômeno que você está tratando em sala de aula. Você tem que usar os recursos audiovisuais necessários, né? Tem vídeo, tem fragmento de filme, tem gravação, porque tudo isso ilustra, sabe, um trabalhão preparar uma aula dessas, né? Tem que trabalhar muito com imagem, né? Eu gosto assim, eu dou a disciplina de filosofia do direito. Eu acho que quando você dá, principalmente os alunos muito jovens, né, uma disciplina que é uma disciplina que não pertence assim ao eixo principal do curso, ela não é do esqueleto do curso, né? O esqueleto no curso de direito é civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional e administrativo, tributário. Você tem ali o eixo central. E você tem as disciplinas propedêuticas e auxiliares e complementares. Eu sempre encarei a filosofia do direito assim como justamente um suplemento necessário, mas não indispensável à compreensão do direito. O que você faz, né? Eu concebi sempre a disciplina como uma espécie de introdução às culturas formativas do pensamento jurídico. O que permite que o pensamento jurídico, o justo filosófico, aconteça? Como é que ele pode emergir? Né? E nesse ponto, no mínimo, metade de uma aula tem que ser de contexto. Cara, você vai falar lá do Maquiavel. Cara, você tem que explicar. Começa lá na Peste Negra, o despovoamento parcial da Itália, o renascimento da atividade econômica, a desorganização social e a reorganização social com novos grupos sociais, a ascensão dos mercadores, a ascensão dos banqueiros, como é que se formam os bancos, a ascensão da Casa de Médici, que é um troço que tem que contar para eles, cara, aconteceu isso. E você tem que projetar obras de arte, você tem que projetar foto da cidade, você tem que projetar mapa, você tem que projetar um palácio. Cara, isso tem tudo isso que eu estou falando, isso aqui tem uma ligação aqui, eu estou ilustrando um ponto de vista concreto. Para chegar, cara, porque sempre, isso em tudo, né? Mas na filosofia particularmente decisivo, ninguém está dialogando do nada, não são criações cerebrinas. O cara está respondendo, o pensador está respondendo a uma circunstância do seu tempo, um desafio do seu tempo, uma exigência sobre uma situação específica, diálogo com outros pensadores que falaram coisas com as quais ele não concorda. Né? Outro dia a gente estava conversando aí sobre o Thomas Hobbes, né, e o Leviatã, né? E aí tem que falar de um livro que era um pouquinho antes da mesma época, que era o Patriarca, do Robert Filmer, que fundamenta a autoridade real no direito divino dos reis. E o Hobbes, na verdade, está dizendo, cara, não é nada disso aí, velho. O rei tem autoridade absoluta, mas não é por essa razão aí.
E por que o rei tem autoridade absoluta? Porque ele, Hobbes também é um sujeito que viu a Guerra Civil Inglesa, e a barbárie, as cidades queimadas, as pessoas massacradas. Ele não quer que isso aconteça de novo. Qual é o método de garantia da ordem? Como é que ele fundamenta uma ordem? Né? Que não seja aquela ordem teológica, né, de fundo teológico, que seja uma ordem que advenha da vontade dos homens. Então, tudo isso tem que ser explicado e colocado no contexto. Então, por que a gente usa esses recursos todos? E contam não só com a própria habilidade expositiva, né, que em alguns dias é maior, outros dias é menor, e depende muito da aridez do tema. E conta também com a turma, porque isso, na verdade, você entrega a informação, mas cada um processa de uma maneira. E isso é talvez assim o grande tema da hermenêutica, né? Na verdade, o importante é o leitor, tanto quanto o autor. E numa sala de aula, quem recebe a informação e processa a informação e põe algo de si nessa informação, né, é quem vai ser o importante no processo, né? Quem é que vai carregar isso adiante? E se tiver interesse, ele vai pesquisar, ele vai achar, ele vai olhar questões, geralmente essas questões de arquitetura, de arte, isso acaba chamando interesse, eles vão para a internet para olhar um pouquinho a respeito do tema e saber quem é, vão pesquisar. E quem não tiver interesse vai levar aquela informação básica, que já é uma informação de cultura geral, que vai servir para a vida. Né? Nem que seja para se divertir numa conversa de boteco. Né? Não é verdade. Né? Para você não fazer feio assim, no ambiente assim, em que exista um certo letramento cultural maior. Então, porque você possa carregar isso consigo. E daqueles que têm mais interesse, que possam, a partir dali, despertar interesses, né? Despertar vocações de pesquisa, vocações de leitura, que nós sempre teremos, né? Aqueles que se interessam mais pela leitura, aqueles que se interessam mais por temas de reflexão, e teremos aqueles que são mais práticos e querem mais uma dimensão executiva da vida. E isso está ótimo, a vida é feita dos dois, e os dois são essenciais. Tá? Legal mesmo quando a gente consegue combinar tudo de uma vez só. Aí realmente é algo excepcional. Exatamente, combinar saberes, né, e trazer uma cultura geral para aquele que estuda. Tem um autor, eu não me lembro o nome dele, que diz que no futuro, daqui para frente, todas as organizações terão o seu lado educacional muito fortalecido. E a gente sente que há uma necessidade de que a própria administração pública tenha mais esse viés educacional dentro da administração pública, não só para os servidores, mas também para o cidadão. Eu queria saber da tua opinião sobre isso, sobre como as organizações podem se valer das escolas já institucionalizadas e como trazer esse caráter educacional para dentro das organizações. Você lembra aquele livro do professor Sandro Berg, que é nosso querido amigo do Tribunal de Contas, aí foi diretor da escola do Tribunal de Contas, no estado do Rio Grande do Sul. Tem um livro sobre gestão estratégica de pessoas no serviço público. Muito bacana, muito bom esse livro. E tem uma passagem em que ele fala que essas escolas internas, essas instâncias de capacitação interna, acabam se constituindo em verdadeiros núcleos ou órgãos de inteligência organizacional. Eu acho assim essa passagem muito decisiva. Até reproduzi num artigo uma vez, na época que eu estava no CEAF, porque justamente eu via essa possibilidade. Todo núcleo de ensino corporativo, ele vai ter várias dimensões, né? Você vai ter uma dimensão assim, de treinamento e capacitação mais estrita, você vai ter uma instância um pouco maior em círculos concêntricos que vão se abrindo, uma instância propriamente de educação, tá? Digamos, de uma interlocução com um conhecimento mais amplo do que aquele estritamente técnico, né? Você vai ter também uma interlocução com temas estratégicos e institucionais, como é que esse conhecimento vai passar ali para uma dimensão macro e vai se articular com os objetivos da instituição. Você vai ter uma dimensão político-institucional, necessariamente, né? E como é que essas dimensões estratégicas se articulam com as dimensões estratégicas dos outros, que às vezes são entidades ou instituições que cooperam, ou podem ser, e aí nós não estamos falando nada de que não exista na literatura, né?
instituições que eventualmente podem até ter algum tipo de competição interinstitucional. Isso acontece. Infelizmente acontece. Ou felizmente, se isso for uma estratégia desenhada pelo constituinte ou pelo legislador para melhor assegurar a prestação de serviço público, né? A gente não sabe. Mas nós sabemos dessa questão, principalmente a competição pelos recursos, né? Isso é um tema de sociologia, que é algo que... Como é que se constrói o orçamento público, né? Como é que a gente reparte esse bolo? E é claro que é um jogo político institucional nisso, e que, por vezes, há vencidos e vencedores. Tá? E isso tem que ser examinado à luz da prestação de serviço público e lá do cara da ponta, né? Que é o que vai receber o recurso, o serviço, né, que ele precisa. Então, tudo isso faz parte de uma discussão e de uma compreensão que vai ser gerada no âmbito de uma escola, de um núcleo de treinamento, de um núcleo de capacitação. E isso tem que estar vinculado diretamente à instância de formulação, não só das estratégias, mas da deliberação tática e executiva do dia a dia. As chefias institucionais no serviço público têm que estar inteiradas do que está acontecendo no plano da capacitação e do treinamento para poder tomar as melhores decisões. O que acontece? A tecnologia impôs assim, uma nova realidade. Pode ter um servidor, um colaborador que não sabe lidar com as ferramentas. Ele tem que ter uma noção, pelo menos, né? O básico ele tem que saber fazer. Até para que ele possa usar funcionalidades que são ofertadas, isso é muito comum em instituições privadas e públicas, né? Os caras compram um sistema super caro, caríssimo, com implantação cara, demorada, escalonada no tempo, e esquecem de fazer o treinamento do pessoal e comunicar. Aí chega lá, os caras não sabem usar. Isso é muito comum, infelizmente. Então, essas instâncias, elas têm que estar alinhadas para que as estratégias e a execução caminhem juntas, nos vários setores. E por isso que aquele que educa, aquele que forma, aquele que capacita, tem que ter o acesso a quem toma a decisão. Até para mostrar, cara, isso é importante. Isso está em segundo plano. Amanhã existe uma perspectiva de que aconteça tal coisa. Contribuir justamente para análise de conjuntura, uma análise prospectiva do futuro. Todas essas questões elas têm que estar na pauta do dia. E eu acho assim, que no plano jurídico, né, como as nossas competências, nossas atribuições, elas são estritamente desenhadas do ponto de vista legal e constitucional, a gente sabe exatamente o que pode fazer, de que jeito pode fazer. A gente tem que ter uma visão muito clara a respeito assim, de qual é o serviço que se deve prestar, com que finalidade se deve prestar, qual é o contribuinte, o cliente que deve ser buscado e atingido beneficamente, como é que a gente presta esse serviço, e pensar no desenho da instituição. Qualquer instituição de cunho, digamos, prestação jurídica, né, que faça parte do sistema de administração da justiça, conforme concebido constitucionalmente. Então, pensar o que o futuro próximo nos anuncia, né? Quais são os desafios, como é que eu vou poder prestar meu serviço. É importante ter um escritório, é importante ter uma repartição, basta um totem, basta um site, basta uma rotinização de certas atividades por inteligência artificial. Eu posso automatizar certas respostas. Em que momento a resposta humana personalizada é importante? Em que momento a gente pode diferir a uma automatização por meio de uma IA? Essas questões têm que ser discutidas, porque isso é a ordem do dia. O orçamento é curto para todo mundo e não tem como fazer tudo para todo mundo. A não ser que a gente use de maneira muito inteligente e estratégica o dinheiro. E a gente possa, sim, você ter uma possibilidade de autoatendimento inteligente, dirigido, que entregue um resultado satisfatório. Não um resultado satisfatório para a instituição, um resultado satisfatório para quem está na ponta, para o cliente, para o contribuinte, para o consumidor de serviço. Eu acho que isso aí a gente tem que pensar mais, assim, porque eu já pensei, já tive essa visão da plataformização dos serviços. Sabe, que as grandes instâncias do poder público deviam se constituir como plataformas de serviço, semi-automatizados. Mas essa era a minha visão uns 3 anos atrás. Hoje eu já não sei mais. Eu não sei se é isso, porque a tecnologia andou tanto que eu já não sei se esse é o desenho que nos traria um ganho significativo
de qualidade na prestação de serviço. Eu sempre pensei assim, o sujeito não precisa ir lá no Ministério Público, lá no foro, na delegacia de polícia, para algumas situações. Ele pode resolver tudo aqui e obter a sua satisfação, a satisfação do que ele pretende. Parcialmente, né? Coisas, bens da vida que não poderiam ser alcançados, mas muita coisa pode ser feita. Mas hoje eu já não sei se esse é o desenho. Assim, eu teria que pensar, acho que cada tecnologia que entra no mundo da vida, que é desenvolvida e é trazida para o ambiente de trabalho, ela traz uma possibilidade de reconfiguração do teu ambiente de trabalho e do fluxo de trabalho. Essas reconstituições elas vão ter que acontecer. E, no fundo, é o tema daquela palestra que eu fiz na Univates, que é uma palestra que eu tenho feito total ou parcialmente, em que meu avô era procurador de justiça, meu avô materno, era meu padrinho, tinha o pai da minha mãe. Eu tinha uma ligação muito grande com ele, assim, de amizade, fui primeiro neto. E ele era do primeiro concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 1941. E se aposentou em 77, viveu até 2013, foi quase centenário. E permaneceu lúcido até quase o fim. Assim, até uns 95 anos ele estava, embora muito enfraquecido, estava bem. Assim, um sujeito que gostava muito de literatura, ele era um sujeito de boa conversa, assim, muito agradável. Assim, aprendi muito com ele. E eu percebi, a uma certa altura da minha atividade profissional, pensando sobre outros temas, que aquele mundo lá de 1950, num gabinete de um promotor, de um juiz, não era diferente do mundo do gabinete do promotor, do juiz, do procurador de Estado, do procurador do município, em 1998. Não era diferente, era a mesma coisa. Fichário manual, mesas, antes tinha uma máquina de escrever, depois passou a ter o computador pessoal e uma impressora. Você passa a ter os processos físicos, né? Isso não mudaram no período, era o mesmo processo lá com o grampo que nos arranhava, fazia sangrar às vezes. O tempo dos processos ele não mudou significativamente nessas 4 décadas. Os processos muito lentos, e não só a lentidão dos prazos, a lentidão do tempo do processo. Você pegava o processo em carga, olhava, usava o prazo, entregava a manifestação, levava no cartório, juntada, carimbo, ia para o escrivão, que deixava para o oficial ajudante, que dali a uns 5 dias mandava para quem ia, aí publicava a nota, né? Ou tinha que intimar pessoalmente o Ministério Público. Essas coisas demoravam, já era um tempo muito defasado em relação à vida, e com a complexificação da sociedade isso se torna muito mais defasado. Na virada dos anos 2000 tem a grande revolução, que vai se somar com as outras, assim, porque o fato de você ter um computador pessoal foi ótimo. Você podia gravar os seus arquivos, né? Você ter uma impressora, primeiro em 9 agulhas, depois em 21 agulhas, depois jato de tinta, depois com a impressão a laser, tudo isso foi maravilhoso. Mas isso não mudava a estrutura. O que saía dali era a mesma coisa que saía de uma máquina de escrever. Substancialmente era a mesma coisa, né? O que muda tudo isso é a conexão dessas novas tecnologias entre si, quando elas se comunicam por meio da rede mundial de computadores, que começa a se universalizar no Brasil no começo dos anos 2000. Né? Começa a ser, você ter acesso de escada universal à internet. E aí você muda tudo, porque daí desaparece revista de jurisprudência física, né? Você passa a ter repertório online de julgados, você começa a se comunicar por e-mail realmente com as pessoas, você começa a ter uma outra relação com o poder público, começa a se pensar numa digitalização dos processos, na possibilidade de você peticionar por outras vias, você tem logo depois uma legislação sobre atos praticados pela via eletrônica, e isso muda o tempo do processo, muda o tempo das pessoas. Está longe de ser bom, muito longe. Muito longe, tem que melhorar muito para ficar razoável. Mas isso muda completamente aquela realidade. Então, é muito claro que aquele mundo do direito no qual eu ingressei, quando em 1995 eu tomei posse como promotor, há 30 anos atrás, é um mundo que não existe mais. Deixou de existir há 20 anos, ou mais. E isso ficou claro em um determinado momento. Aquele mundo em que eu ingressei era mais próximo do mundo do meu avô do que do mundo que eu tenho agora. Estruturalmente, em termos de costumes. E agora nós estamos no limiar de uma nova transformação. E fazendo um parênteses necessário, toda transformação tecnológica põe fora de combate toda uma geração de pessoas que não conseguem se atualizar, ou não querem,
não veem, acham que o esforço é demais, ou não conseguem, por falta de condições, de letramento digital, de letramento tecnológico. E hoje nós estamos aí, a revolução da inteligência artificial, que alguns acham assim exagerado, meu amigo, nem começou. Assim, nós estamos no aquecimento antes da partida. Sabe? Não começou ainda, isso que nós estamos vendo que são os primórdios do fenômeno. Em 10 anos, nós temos uma realidade completamente diferente. E as profissões jurídicas têm que se adaptar a isso. O que vai ser cada vez mais o profissional de direito? Ele vai ser um gestor, justamente, de produção das peças necessárias por meio de novas tecnologias, com o auxílio de um desenvolvedor de software, né, que vai ter no seu escritório, na sua estrutura, para controlar os eventuais problemas, né, de programação decorrentes. E você vai fazer aquilo que a máquina ainda não faz, que um dia fará. Por exemplo, você vai fazer a audiência, você vai negociar, você vai mediar, você vai conversar, você vai receber, você vai motivar. Enquanto nós não tivermos um holograma autogerado por IA que possa fazer isso, você vai trabalhar com estruturas de prestação de serviço personalizado, que contemplem psicologia, que contemplem outros campos do conhecimento humano, que vão agregar um resultado interessante ali. Mas a ideia do advogado ali, do promotor, fazendo o parecer e tal, e revisando o trabalho do assessor, com auxílio do estagiário, eu não consigo ver isso sobrevivendo em 5 anos. Não consigo. Porque tudo aquilo que é feito, que demora 1 dia, 2, 3 para fazer, vai ser feito em 5 minutos. E mais. Aí revaloriza algo, até eu falei isso, não só nas palestras, mas na sala de aula. Aí uma espécie de volta inteira do círculo, né? A gente volta um pouco lá no século XII e XIII. Cara, o valor da erudição pessoal, do conhecimento, para poder controlar o que está escrito. Precisa saber se aquilo tem coerência, está fundado numa realidade de doutrina, de análise. Você tem as ferramentas intelectuais para poder entender se aquilo que foi produzido pela IA não é uma loucura. Se você simplesmente for mandar algo adiante que vai te desmerecer profissionalmente. Então, isso nós precisamos ter. Daí a importância renovada da educação jurídica. Para você entender o que aquilo ali tem sentido, faz sentido, e poder usar de maneira mais produtiva aquilo que a gente aprende. Né? Por um lado, pode ser uma libertação, porque nós fazemos muito trabalho braçal. Muito trabalho braçal. Assim, é muito trabalho de... Puxa vida, né? Os romances de ficção científica dos anos 50 tinham o ditafone, né? Os caras falavam, editavam, saía o texto lá. Vários, você vai pensar naqueles autores, daqueles popes lá, todos que tinha. E hoje a gente nem precisa nem pensar em algo assim, né? A realidade superou a ficção científica e muitas vezes, né? Se você pensar, um telefone celular é muito melhor que o comunicador lá da Enterprise, lá, que o Kirk usava lá para se teleportar. Ele faz muito mais coisas, né? Então a gente tem essas possibilidades de usar o conhecimento, aí sim, no campo da construção consensual ou não, de soluções jurídicas, que talvez a máquina não consiga produzi-la, porque ela vai trabalhar ainda a partir de determinados scripts de produção, né, que informam todos esses prompts. Claro, nós temos aí aquele maior segredo aberto do mundo, né, a corrida entre chineses e americanos aí para produzir a inteligência artificial geral. É como se a gente estivesse em 1944, assim, um pouco antes do Projeto Manhattan, assim, cara, os caras estão correndo, porque quem desenvolver isso, quem dominar isso, vai dominar a tecnologia no mundo pelos próximos 100 anos. A gente não sabe o que isso vai ser, né? O que acontece, né? Tem todas essas cartas abertas aí de empreendedores na área de tecnologia, cientistas alertando dos perigos de você ter pela primeira vez, uma inteligência não humana sobre a face da Terra coexistindo conosco. E essa inteligência ela vai se desenvolver a partir de outros parâmetros, né? É uma inteligência não corpórea, não informada pelos sentidos, né? Toda a nossa condição humana, a nossa consciência é condicionada pelos 5 sentidos. Uma inteligência que vem da máquina é outra coisa. Ela vai ter uma percepção da existência e da autoexistência de outra maneira. Mas o fato é que isso também pode mudar todo o jogo. Daqui a 2 anos, 3 anos, né,
os clusters para produção para gerar essa inteligência artificial aí certamente estão sendo montados, desenvolvidos em laboratórios ao redor do mundo, né? Laboratórios militares, laboratórios civis, a gente sabe, né? Empresas de tecnologia, mas em algum momento nós vamos ter essa outra realidade. Existe sempre o risco do desemprego tecnológico, né? Que acompanha qualquer mudança de tecnologia, mas antes as tecnologias eram substituídas, né? Desaparecia o cara que sabia fazer arreio para carroça, para carruagem, mas emergia a produção do mecânico de carro, de caminhão. Quer dizer, então você tinha, não eram as mesmas pessoas. Tá? O sujeito que fazia ferradura, era ferrador, ele passa a ser substituído pelo cara que trabalha na fábrica de pneu. Você tem substituições tecnológicas. O problema dessa nova possível revolução tecnológica é o desemprego completo, porque você não vai precisar de ninguém para fazer aquilo que era feito antes. E aí nós temos, eu sempre digo, não me assusta a inteligência artificial em si, me assustam as consequências sociais do uso não pensado, não planejado e universalizado das ferramentas de inteligência artificial, que podem causar uma convulsão social imensa. Nós não estivermos preparados para isso, né? Você não pode ter uma força de trabalho aí com 90% das pessoas desempregadas. Isso é, enfim, um cenário para uma maior convulsão social da história da humanidade, né? De deixar as invasões tártaras assim lá no chinelo. Então nós vamos ter que pensar nisso, né? Isso é algo, mas enfim, né? Eu sempre acredito de maneira ingênua que os grandes tomadores de decisões eles têm isso em mente em algum momento, terão isso em mente, independente da sua cultura, da sua capacidade, das suas condições políticas no momento. Acho que os grandes tomadores de decisões aí hoje no nosso cenário mundial em algum momento vão se debruçar sobre isso e produzir princípios de solução para esses problemas aí, a partir da emergência das tecnologias. E nós estaremos nesse caldo de cultura todo, né? Assim, lutando para adequar as nossas atividades e fazer o nosso melhor, permanecer humano no que há de melhor no termo, né? Na melhor acepção do termo. Exatamente, e a adaptabilidade vai ser a nossa grande habilidade, a habilidade necessária para enfrentamento de todo esse cenário que tu tão bem nos colocaste, assim, que tu consegue, Luciano, trazer uma densidade filosófica e, acima de tudo, uma humanidade para o teu discurso, que vai muito além do conteúdo jurídico de altíssimo nível, mas também nos traz essa reflexão crítica. A tua entrevista podia ser uma série, tipo do Netflix, fazer uma série com 10 entrevistas, porque tem tanto conteúdo para falar, tanta coisa. Eu já disse aqui, quem está nos assistindo aí, a Sinara é minha amiga aí, então vocês já cortem aí, eu faço aí, tirem 30% aí. Na verdade, Sinara, eu acho que muito do que é legal nessa entrevista vem justamente da provocação inteligente que tu fazes, assim, a maior parte. Um programa de entrevista, de diálogo, a pessoa mais importante não é entrevistado, é quem põe as questões. Né? Então, tu realmente tens a batuta, né? Tu és a regente de tudo que aqui passa. Eu acompanho as tuas conversas, eu sei como tu consegue fazer com que aqueles que conversam contigo exponham o que eles julgam mais relevante. Isso é muito interessante. Então, assim, eu tenho que te agradecer, né? Porque acho que esses temas que são temas assim que a gente pode tratar com leveza ou pode tratar de maneira estruturada, uma miríade de abordagens acadêmicas, né? E tudo isso é válido. O que importa é ter a consciência das questões. Ter a consciência, assim, você não ficar no automático achando que o mundo de amanhã vai ser o mesmo que o nosso. Não, cara, não vai ser. Eu posso até divisar uma estratégia errada para lidar com isso e me dar super mal, bater com a cara na parede. Mas eu tenho que estar preparado mentalmente, psicologicamente e conceitualmente para pensar em algum momento aquilo que a gente chama fora da caixa, né? E não é bem fora da caixa, nós já estamos na caixa, está todo mundo na caixa. O problema é que as fronteiras da caixa não são exatamente isso que a gente achava que era, né? A caixa vai se modificando, assim, é um hipercubo daqueles em 4D. Então, a gente não tem noção assim, do que pode acontecer, mas sabe que todo o cenário impõe uma grave atualização, uma necessidade de uma atualização muito, muito forte. Eu acho assim, como no plano das instituições de ensino superior, que passam por uma crise imensa, né?
Nós tivemos vários fechamentos de instituições, descontinuação de programas de pós-graduação, estrito senso. Nós estamos vendo isso, né? Outras crises em andamento que nós estamos acompanhando, enfim, monitorando. Nós estamos aqui, eu sempre digo assim, nós nos mantemos firmes, né, com o cenário é desafiador, mas nós estamos bem, né, estamos numa trajetória, até o momento, né, até o dia de hoje, sustentável, mas nós não tiramos assim, a atenção desse cenário todo, porque existem vários fatores que impactam, assim, a mudança da pirâmide etária brasileira, né, da composição demográfica por faixa etária. Isso é algo que, quando meu pai me falava isso, assim, um dia porque a gente via a pirâmide clássica, né, da população com uma predominância absoluta de jovens, né, e eu dizia que isso vai mudar porque a população vai envelhecer. Cara, vai levar 100 anos para acontecer no meu espaço de vida, né? A gente já não tem uma pirâmide, nós temos aí enfim, uma espécie de um formato daqueles assim de usina nuclear, assim, menos agudo que o nosso centro administrativo ali, assim, inclusive mais verticalizado, com a base não tão distante do topo. O que a gente tem hoje, então, esse cenário, e você tem que calibrar os seus produtos, né, diante dessa percepção de que não sai tanto jovem no ensino médio como saía 15 anos atrás. Então, você também tem um outro mercado bem específico, que é o de transferência, você tem o mercado de ingresso de diplomado, que é algo assim que eu não conheço ninguém aí da classe média, assim, que se interesse por temas de formação, que não pense em algum momento fazer uma segunda faculdade, até um terceiro curso, ou pessoas que fizeram mestrado, doutorado e agora querem complementar a sua formação. Eu mesmo andei olhando o edital aí de ingresso de diplomado da URGS, para ver se sairia o curso de História, né? E não saiu nesse último edital. Acho que eles reservaram, inclusive, para aquele programa que o governo está fazendo de formação aí de professores, porque a gente tem necessidade de se manter, enfim, em andamento, né? Caminhando sempre, né? A vida do ser humano é tão curta, né? É tão curta, assim, 80 anos aí, para você fazer muita coisa. Alguns anos atrás, deve te lembrar de eles descobriram um exemplar de um tubarão do Ártico, daquele que tinha mais de 400 anos de vida, uma fêmea, e que era contemporâneo das descobertas, né? Poxa vida, então um predador dos mares tem uma vida muito secular. Nós aqui, digamos assim, o ápice cognitivo das espécies na Terra, temos uma vida curta, né? Então a gente tem que viver, produzir, deixar um legado, pensar, se adaptar e ainda tentar ser feliz no meio disso tudo, né? Que é o mais... E as pessoas hoje, aqui uma reflexão muito pessoal, assim, do amigo Luciano com a amiga Sinara, muito preocupados, porque nós vivemos uma vida muito corrida, muito pressionada, que a nossa atenção é demandada digitalmente, a nossa atenção é demandada no trabalho, é demandada em família, é demandada em círculos sociais de toda a natureza, e o tempo parece curtíssimo e é curto, e a gente tem aquela sensação que está sempre devendo, sempre em débito, assim, com as nossas atividades, que a gente não consegue. Enfim, tem um momento de descanso, e as pessoas ainda no meio disso tudo, adoecendo às vezes, se sentindo muito infelizes, muito insatisfeitas, e procurando ativamente uma felicidade, né? E a felicidade é aquela coisa elusiva, né? Quanto você mais procura, mais ela se afasta. É uma espécie, se a gente fosse usar um termo da física, assim, eu diria que a felicidade é uma espécie de propriedade emergente, quando você junta várias coisas e não está pensando nelas. Você junta várias partes constitutivas e aquilo emerge. Geralmente você é feliz quando não está pensando em procurar felicidade. Quando você está relaxado, enfim, está num estado interessante de produção, de reflexão, de amor, de afeto, cercado de pessoas que também têm afeto. Isso aí nos faz ter momentos de felicidade, né? Mas a busca ativa da felicidade, que é uma coisa muito contemporânea, né? Tem aquele livro do Pascal Bruckner, né? Euforia Perpétua, foi publicado uns 20 anos atrás. Recomendo, né? Ensaio sobre o dever de felicidade. Isso é
é uma sociedade que se neurotiza justamente na busca de ser feliz. Na verdade, a felicidade ela é algo que acontece. Ela não pode ser buscada como a gente minera um ferro, como a gente busca numa mina um determinado mineral. A gente não vai colher como se fosse uma lavoura. A propriedade é algo... A felicidade é algo que ela está em nós e ela vai emergir em determinados contextos e graças a Deus que está tudo bem assim. E a gente se vira com isso e faz o melhor disso aí. Tá? Não tem muito mais que a gente possa fazer. E não dá para ficar louco e neurótico e pirata pensando nisso. Né? Quem tem que ir em frente. Que prazer te ouvir, que prazer. Eu quero te dar publicamente parabéns pelos 40 anos da posse, em fevereiro. 30 anos. 30 anos. 30 anos. 30 anos. 1º de fevereiro de 95, na posse no Ministério Público. 30 anos. Um calor. E eu era um jovem magriço, né? Hoje estou um senhor rotundo, né? Já bastante fornido de carnes, né? E gordura. Mas na época eu era um magriço. Assim, eu era um magrelo bem espigado, alto, sem barba, muito cabelo, mas não um cabelinho platino, assim, cabelo para cima mesmo. Usava óculos, era uma pessoa, um jovem cheio de vontade de enfrentar as coisas do mundo, que eu ainda tenho, mas a gente vai calibrando, né? A gente sabe que também não consegue comprar todas as brigas. Não consegue dar conta de tudo, então é melhor escolher as batalhas, né? Obrigado pelo e ainda aí. Continua sendo o primeiro lugar, né? Essa é a coisa mais importante, se dizer. Continua no primeiro lugar, porque continua se atualizando e sendo o presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Parabéns. Coisa que eu sei que tem outras pessoas que são diferentes. Eu nunca entrei no concurso pensando em ser o primeiro lugar. Eu pensei em passar. Assim, o último lugar estava de boa também, sabe? Foi algo que aconteceu, e até pelas circunstâncias do concurso. Assim, um dos examinadores era o professor Ovídio Araújo Batista da Silva, né? Professor da Universidade Federal, um dos ícones, né, do processo civil brasileiro. Havia sido meu professor. E eu tinha estudado bastante pelas obras do professor Ovídio. E aquelas coisas, assim, né, tanto na prova escrita quanto na prova oral, depois, os temas que foram abordados, eu me sentia muito à vontade com eles. Eu fui muito bem avaliado, eu fui o primeiro da turma na prova de processo civil nessas duas oportunidades, o que me colocou à frente dos outros, bem à frente dos outros. E a gente se lembra, o professor Ovídio era um homem seríssimo, né? Ele não admitia nenhum tipo de intimidade, assim. Ele era um professor à moda antiga, assim. Ele era muito gentil, muito carinhoso, mas ele não era um sujeito que tivesse uma abertura ao contato, ainda mais num ambiente de concurso público, né? Puxa vida, né? Era o tratamento mais respeitoso e distante possível, né? E eu fiquei muito feliz, né, ao ter essa notícia. E no final do concurso, assim, eu fiquei muito surpreso por essa condição. Eu tinha ido bem nas outras provas também. Tinha uma que eu não fui tão bem em processo penal, lá na prova escrita, depois de 31 anos. Aí eu fui descobrir as notas dos meus colegas. Pior que eu, todo mundo tinha levado um pau. Eu até me senti bom, assim depois de conversar, o pessoal estava meio tristinho, assim, olha, que maravilha. E eu concorria com gente muito boa, sabe? Muita gente que tinha uma condição cultural e de estudo melhor que a minha, né? Tinha um colega já com música, desembargador do Tribunal de Justiça, um sujeito de uma cultura muito vasta e muito metódico nos seus estudos, né? Tinha a colega Doris, tinha pessoas muito boas, assim, que fizeram aquele concurso. Então, para mim, foi uma honra, não tanto pela colocação em si, porque, claro, a vaidade importa, sabe? Quem disser que não tem vaidade, mente. Né? Mas a gente tem que... A vaidade é boa, o ego é que tem que estar sob controle. São coisas diferentes. Tá? Não tem problema ser vaidoso. Desde que você tenha o ego devidamente controlado, com freio, de cavalo, assim, né? Para não fazer bobagem.
Mas claro que houve esse regozijo, né, pessoal, principalmente para a família, né, para meu avô, para meu pai, para minha mãe. Mas eu me sentia assim muito contente por ter ombreado com esses colegas, sabe? Por ter eu sempre fui muito crítico de mim mesmo, assim, e eu não fui um grande aluno na faculdade, muito pelo contrário. Eu era um jovem queria muita festa, enfim, aquelas coisas. A gente era muito jovem, né? E éramos adultos jovens, né? Os jovens de hoje são jovens, mas são adolescentes tardios, às vezes. Mas havia todo esse fenômeno, né, de você querer viver a vida e combinar tudo, trabalhar, estudar, ir para festa, tomar uma bebida, namorar, conjugar com as leituras. Eu sempre gostei, sempre foi meu passatempo, sempre foi a leitura, eu sempre quis cultivar isso de ter uma biblioteca boa e muito sistemática, né? E livros físicos, assim, eu gosto de tê-los, assim, eu herdei a biblioteca do meu avô, do meu bisavô paterno, então a gente acaba distribuindo, assim, eu sou produtor rural, nós estamos fazendo aí de família, 2 casas antigas, mas aqui eu acabo nesse contexto aí tendo assim, uns 8.000 livros distribuídos em todos os lugares, assim, muito mais do que eu lerei qualquer período da minha vida, assim, e já estou também tranquilo com isso. Mas uma coisa, sabe, Sinara, que a partir aí dos 40 anos, é uma dimensão, para uns é a música, para outros são artes visuais, que eu gosto também muito, mas para mim foi a poesia. A partir dos 40 anos eu passei a me dedicar mais e a me educar mais poeticamente e a tentar fruir mais a dicção poética. E foi um aprendizado assim, que me rendeu assim, bons frutos, porque a poesia serviu tanto de incentivo quanto de amparo em vários momentos, né? E a densidade da poesia, que é a capacidade de dizer muitíssimo em pouquíssimas linhas, né? Essa capacidade de você condensar metáforas, imagens, ela é muito preciosa na experiência humana. Isso é algo que me... Eu tenho lá na promotoria, não aqui na FMP, eu acabei levando 2 estantes assim, inteiras só de poesia. Ultimamente eu tenho me dedicado muito ao velho Carlos Nejar, né, nosso único gaúcho na Academia Brasileira de Letras, assim, que aquela obra inicial dele, Ordenações, Danações, que é de uma qualidade fabulosa, assim, pela síntese. E Cecília Meirelles, né, que, enfim, dispensa apresentações, para mim, a dicção poética mais bela que nós tivemos assim, no modernismo brasileiro. Drummond, um gigante desigual, assim, grandes momentos. E Bandeira, enfim, a gente podia ficar aí uma tarde conversando sobre isso, abrindo antologias, falando sobre trechos. E aí eu sou rigorosamente um amador, não tenho nenhum treinamento, não sou crítico literário, realmente é só a fruição. No começo era a fruição do glutão, depois eu descobri que a boa poesia, você degusta como se fosse no velho cuisine, né? Ela alimenta e precisa ser degustada. Porções e que você realmente saboreia e aquilo realmente ilumina, né? Poesia é uma das grandes realizações do espírito humano. E a arte em geral, né? Se algo vai salvar a humanidade, além da fé, será a arte. Algo que salva é essa condição artística da humanidade. Que alegria te ouvir, compartilhar e ter assim essa possibilidade de ter aqui na Escola Superior de Direito Municipal compartilhando conosco a tua visão, a tua experiência, a tua generosidade intelectual. E que bela forma de encerrar a nossa entrevista sugerindo a poesia como um alimento para a alma. Que a tua jornada continue, assim, iluminando caminhos e inspirando nossos sentidos no direito. Muito obrigada por essa entrevista. Para mim foi muito especial te ouvir e deixar registrado aqui no STM Entrevista essa sabedoria, essa erudição toda. Muito, muito obrigada. Eu te agradeço, Sinara, e eu acho que a gente
pela amizade, pela admiração mútua. Eu tinha certeza que seria sempre um bate-papo excelente, porque quando a gente se encontra, a gente sempre conversa muito. Queria saudar a Escola Superior de Direito Municipal, né, que é também, assim como a FMP, é um núcleo de boas práticas, de bons diálogos, de boa produção, de boa reflexão, de muito conteúdo, sabe? Então a gente consegue... Ontem mesmo estive aí, né, um evento maravilhoso aí, organizado pelo nosso querido Rafael. Então, acho que eu me sinto honrado, tá? Eu me sinto muito honrado e eu sou muito grato pela possibilidade de conversar contigo. E isso eu queria dizer para quem está nos escutando, que vai nos assistir aí no YouTube. Eu sou muito grato por cada dia que eu tenho aqui, neste mundo. Eu fui uma criança doente, eu tive muitos problemas quando era bem pequeno. Fui operado com 6 meses de idade, a previsão era de que eu não sobrevivesse. Meus pais se desvelaram, assim, eu sou muito grato aos meus pais, se desvelaram em cuidados extremos para que eu pudesse viver. E eu vivi, assim. E estou aqui, né, 53 anos de idade. Mas a vida é uma dádiva mesmo. Parece um clichê, mas a vida é o maior presente que a gente recebeu. Olha. Então, mesmo um dia complicado e ruim é muito melhor que nenhum dia. Tá? Então, a gente tem que ficar super grato pelos desafios, pelo trabalho, pelas dificuldades. A gente é grato naturalmente pelo amor, pela amizade, enfim, por tudo aquilo de bom que nos cerca. Mas nós temos que ser gratos por tudo que nos acontece. Tá? Porque isso tudo ensina. Tudo ensina. Se a gente souber escutar, tudo ensina. Obrigado mais uma vez. Conta comigo sempre. Eu sou um apoiador aí, sempre incondicional das iniciativas de vocês e das tuas iniciativas, né? Que consiga continuar semeando cultura, inovação, bom humor, sabedoria, enfim, todos esses predicados aí que te distinguem e que são objeto de admiração das pessoas que te cercam, tá? Saiba disso também. Saiba que isso é uma relação multilateral, sabe? Tu tens muito a dar para o mundo ao teu entorno, em termos de alegria, de vontade de partilhar, vontade de contribuir, e nós respondemos a isso com uma admiração incondicional. Pode ter certeza, estaremos sempre te apoiando, todos nós. Muito obrigada pelas palavras, muito obrigada pelo carinho, pelo conhecimento, pela sabedoria, pelo suporte, eu acho que é o mais importante. Muito obrigada, e fico aqui à vontade de que continue essa conversa em outros eventos. A STM está sempre te esperando. Um abraço. Um abração.